Glória a Deus! Meus irmãos, é sobre isso. Deus te deu para você compartilhar. Amém? Então eu creio que você tem algo sim a compartilhar com alguém. Então compartilha, use o talento, use os seus dons. Bom demais. Meus irmãos, e por falar em obra e reforma, esse é o nosso tema, né? É tempo de reforma. Meus irmãos, tem hoje, não é isso? Hoje, domingo, e a próxima quinta já é dezembro ou não? Me ajuda aí. Não, né? Então tem mais, além de hoje, mais 2 mensagens. Então tem que buscar na criatividade aqui até chegar no fim do mês. Mas nós estamos avançando bem. Nós estamos aprendendo muitas coisas sobre o processo de uma reforma pessoal e a importância de se viver essa reforma pessoal. Porque eu não sei você, mas eu constantemente encontro em mim muitas coisas que precisam de uma reforma. Constantemente eu olho e falo, tem coisa que não está bom não. Tem áreas que precisam mudar. Tem paredes que precisam ser derrubadas. Ou tem coisas que precisam ser construídas. Então por isso que eu vejo que esse tema tem que ser para você, na verdade, constante. Acabando esse mês, você continua dentro desse tema. É tempo de reforma, e é mesmo. Porque nós, pecadores, constantemente trincamos, achamos, quebramos o que não é para quebrar. Então precisa estar nessa reforma, nessa melhora contínua. Por quê? Enquanto você estiver aqui, Deus vai estar formando Cristo na sua vida. Por isso, essa reforma constante, tá bom? Então vamos ver se você se lembra. Qual foi o primeiro? Planejamento. O segundo? Orçamento. O terceiro? Ferramentas. Quarto? Terraplenagem. Eu aprendi que é plenagem, não é isso? É terraplenagem. Eu achava que era planagem também. Ou preparar o terreno, né? Depois, até pedi a conta já. Gabarito. E depois, mão de obra. Muito bom. E hoje nós vamos para os alicerces, as bases. Muito bom. E eu aprendi o seguinte, que o alicerce ou a fundação, eles são a base para receber e transmitir toda a carga da estrutura. De novo, então o alicerce ou a fundação, eles são a base para receber toda a carga ali da estrutura que vai ser montada. Para você entender melhor, um alicerce fraco é uma base fraca e casa nenhuma fica em pé, se for assim. Entenderam? Um alicerce fraco gera uma base fraca que gera uma estrutura fraca. Não adianta você montar uma estrutura toda top, maravilhosa, se o alicerce, a base ali não for forte. Não fica de pé. Não adianta. Por isso que hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre os alicerces, sobre a base. Que ela é muito importante nessa reforma nossa. Que a base é o que vai nos sustentar nesse nosso crescimento, nossa reforma, nessa reestruturação. Então abre sua Bíblia lá em Mateus. Mateus no capítulo 7. Eu quero falar de uma outra coisinha também aqui, que tem a ver com o tema. Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas nos espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz o quê? Porém a árvore má produz? Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Meus irmãos, raízes profundas geram árvores fortes. Assim como
uma base forte gera uma estrutura segura, raízes profundas geram árvores fortes. Raízes profundas que fazem a diferença no dia das tempestades. Sabe o que mantém uma árvore em pé quando bate o vento? A sua raiz. A profundidade das suas raízes. Então, uma raiz profunda produz árvores o quê? Vocês estão aí? Faltou aqui? Muito bom. Então, de novo, raízes profundas geram árvores? Isso, muito bom. Seguindo então. Acho que já falei disso aqui, sobre o bambu chinês. Você sabe quanto tempo que ele leva para crescer? Para o alto? Aliás, quantos metros que ele cresce para o alto? Cerca de 25 metros, o bambu chinês. Mas só depois de 5 anos que ele cresceu para baixo. Interessante, né? O bambu ele chega a 25 metros, muito alto. Mas só depois de ter passado 5 anos crescendo para baixo, criando raízes profundas. Então ele cresce alto porque ele cresceu para baixo. Sabe o que isso ensina para nós? Que o seu verdadeiro crescimento acontece aonde ninguém vê. E é assim. A estrutura, todo mundo está vendo, mas aonde é forte é a base, aonde é forte é a raiz. Por quê? Raízes profundas geram árvores. Então, você vai ser forte aonde ninguém vai ver, que é lá embaixo, ó, é na raiz, é na profundidade, é na base. Com certeza, quando você chegou aqui, você não quis ver a base, tal. Você olhou o quê? A parede, olhou a fachada, olhou não sei o quê. É assim que as pessoas fazem. Elas olham para você de aparência ali, ó. Ah, hoje ela tá assim, hoje ela tá assado. Olha o sorriso, olha isso. Mas ninguém sabe o que acontece no profundo. Só você sabe o que acontece quando ninguém está vendo. Por quê? Você cresce aonde ninguém vê. Por isso, o que faz realmente a diferença é uma construção, é a base e os alicerces. Assim como o que vai fazer diferença na sua vida é ter uma base forte. O que vai fazer diferença na sua vida é ter raiz profunda. Porque quando o vento forte vier, e ele vai vir, não, você não está isento disso. Mas pastor, hoje eu tenho Jesus. Pastor, eu sirvo a Deus. Pastor, eu sou um crente fiel. Mas mesmo assim você vai ter problemas. Todos nós temos problemas. O próprio Jesus falou: no mundo tereis só alegria. No mundo tereis paz sem parar. No mundo tudo tem que te fazer bem. Ele falou o quê? No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Ou seja, você vai passar por aflição. O vento forte vai vir. O vento forte vai te balançar. Vai tentar te derrubar. O que vai fazer diferença é quando você cresceu para cima? É quando você cresceu para baixo. É quando a sua base vai estar firme. É quando as suas raízes vão estar lá embaixo. Por isso, o que vai fazer a diferença não é o que está na superfície. Não é o que você mostra para todo mundo. É o que está no profundo. Por isso, lá em Mateus ainda, capítulo 7, versículo 24, e você vai entender mais sobre isso. Mateus 7, 24. Diz para nós: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não... Por quê?
edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve, não pratica, é comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a... E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que há de semelhante nas duas histórias? O vento que veio sobre elas, os problemas que vieram sobre elas. O que há de diferente? Onde elas estavam edificadas. A sobre a rocha e a sobre a areia. Meus irmãos, a força dessa casa estava na tinta, estava na placa, estava nas janelas, na porta, estava no endereço, estava onde? Os alicerces, exatamente isso. A força não estava na casa, mas onde ela tinha sido edificada. Meu irmão, a sua força não está em você, está onde você vai ser edificado, está na sua base, está onde você vai criar raiz, onde você vai aprofundar as suas raízes. O que vai te manter de pé, irmão, não é o seu sorriso bonito, não é a sua autoestima, não é a sua lábia, não é quanto você ganha, não é quanto você tem. O que te mantém em pé são as suas raízes, é a sua base. Mas Jesus fala que essa base aí, ela é daquele que pratica. Então, aprofundar raízes, o ter firme e forte, parte do princípio de uma vida prática. Não é apenas o ouvir, o aprender, o ler, o falar que é. Você tem que botar em prática. Por exemplo, tem irmão que, não, pastor, eu sou, tá, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu oro, eu venho em tudo quanto é coisa da igreja, eu faço, aconteço. O primeiro vento. Ah, pastor, eu estou morrendo. Ah, pastor, eu estou em depressão. Ah, pastor, eu não quero mais saber. Ué, cadê aí a hora de vir em prática aquilo que você acredita? Cadê a hora de ser prático aquilo que você prega? Cadê na hora ali do perrengue que você fala, não, peraí, eu sei que o meu Redentor vive, eu vou calmar, baixar minha bola aqui. Eu tenho um Deus. É na hora da luta, irmão. É na hora da luta, do perrengue, é na hora que não tem nada acontecendo, é na hora que está no deserto, é na hora da quebradeira, é que você tem que pôr em prática tudo que você lê, ouve, acredita e prega. Por isso que faz a diferença, é na prática. Amém? Sabe o que é a prática? A prática é fruto do profundo. A prática é fruto de algo profundo que você tem com Deus. Por quê? Que vai te deixar em pé, não é o que está em cima, é o que está embaixo. Para você entender melhor, vai lá em João capítulo 15. Você vai entender o que eu estou falando. Por que a prática é fruto do que é profundo? É onde as suas raízes são firmadas, é onde ali os seus alicerces são firmes. João 15, versículo 1. João 15, 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele faz o quê? E todo que dá fruto, ele faz o quê? Para que produza mais fruto. Vós já sois limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim.
Mas a princípio eu quero falar do início aqui, que eu vou ler de novo 1 e o 2, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Meus irmãos, a poda é para crescer, a raiz profunda é para crescer, e base forte é para crescer. Por exemplo, se eu quero construir algo de um andar só, eu não vou investir tanto numa base como se eu fosse construir um prédio de 3 andares, 4 andares. É ou não é verdade? Por quê? Quanto mais eu construo, mais eu preciso ter uma base firme, forte, que aguenta. Quanto menos eu construo, ela dá para ser mais leve, mais tranquila. Por que eu estou falando isso? Por que a base forte vem do profundo? Porque Deus, Ele trata sim os que Ele quer ver crescer. Se você está passando perrengue, se Deus está te podando, se o negócio está apertado, é porque Ele está fortalecendo a sua base. Porque Ele quer que você crie mais casca ali. Porque Ele quer construir, quer fazer crescer. Deus não vai construir coisas se a base estiver fraca. Deus, Ele é o grande engenheiro disso tudo. Acho que foi no último culto a gente falou sobre isso, né? Deus é que é a mão de obra nessa reforma da sua vida, nessa obra da sua vida. Ele não vai construir nada na sua vida com a base fraca. Não vai. Agora você está entendendo por que Deus está ali, podando. Jesus falou, todo que dá fruto, Ele limpa, ou seja, Ele poda, para que produza mais fruto. Então a poda é para crescer, raiz profunda é para crescer e base forte também é para crescer. Mas como eu disse, a base não é o que aparece, raiz não é o que aparece, porque isso acontece no profundo. Vai lá em Mateus 6,6, para você entender mesmo o que é o profundo, onde que nós crescemos, aonde ninguém vê, mas é que faz toda a diferença para nós. Mateus 6,6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no seu Facebook, Instagram e anuncia para todo mundo que está orando. É isso que tem? Não? Tu, quando orares, bota no seu status. É isso aí? Está escrito o quê? Entra no teu quarto e fecha, e orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Porque é na raiz, é na base, é onde ninguém vê que você é fortalecido. Você acha que você vai vencer essa guerra aí, onde todo mundo está vendo? Não, meu irmão. É no seu quarto, é ali que você vai vencer. É antes de ir para o serviço que você vai vencer. É antes de enfrentar o que tiver que enfrentar, é lá no seu quarto, é lá que você já venceu. Então você tem que entender, a sua base vai ser firme, a sua raiz vai ser profunda no secreto com Deus. Porque é no profundo, é no seu tempo de oração, é no seu tempo de busca, é no seu tempo de devocional. E eu te pergunto, como está esse momento seu com Deus? Aliás, existe esse momento seu com Deus? Ou você já acorda desesperado, vai para casa desesperado, vai dormir desesperado, aí fala, não tem tempo, não lembrei. Aí vem o primeiro vento, te derruba. Você não está tendo base, não está tendo firmeza, a raiz não está ficando profunda, você não vai aguentar. Não vai aguentar. A sua luta, aliás, a sua vitória começa antes de você ir para a batalha. Começa no seu quarto. Então não negligencie isso. Amém? Amém? Base, irmãos, não é o que aparece, raiz não é o que aparece, mas é o que mantém você de pé. Eu não consigo entender o que pode ser mais importante do que isso. Ai, pastor, não tem gente, não tem. Academia não tem que ser mais importante. Trabalho não tem que ser mais importante. O seu sono não tem que ser mais importante. Sua família não tem que ser mais importante que isso.
Você tem que priorizar. Sabe por quê? Porque senão a sua saúde vai dar ruim. A sua família vai dar ruim. O seu trabalho vai dar ruim. Por quê? Isso tudo é estrutura. A sua base é o tempo com Deus. As outras coisas é estrutura. Vai ficar de pé, mas se não tiver isso aqui firme, você não vai aguentar. Então, em nome de Jesus, aproveita essa reforma que estamos fazendo e muda isso. Ai, pastor, mas é porque eu acordo já na hora de trabalhar. Se vira, acorda mais cedo, dorme mais cedo, dorme menos. Você não vai morrer se você não dormir 10 horas por dia. Você pode dormir um pouquinho menos. Faz o teste, vai ter o mesmo dia tranquilo. Você não precisa dormir 10, 12 horas por dia. Dá para você reduzir alguma coisinha, para ter um tempo de qualidade com Deus. Em nome de Jesus, o que está em jogo é a sua estrutura. Sabe quem está nessa estrutura sua? Seus filhos, seu marido, a sua esposa, seu namorado, sua namorada. Se você ruir, cai todo mundo. Você já pensou nisso? Se você desabar, cai todo mundo junto. Agora, uma base firme, uma base forte, você leu aqui, ó, aonde a casa estava edificada, veio o vento, veio tempestade, veio tudo, ela não caiu. Então pode ser que a sua família, a sua casa está sendo, destruída, porque você está sem base, você está sem alicerce. Então, em nome de Jesus, não se esqueça, raízes profundas geram árvores fortes. E o profundo é onde ninguém está vendo. Sai, meu irmão. Ah, pastor, mas aqui em casa não consigo ter um tempo a só. Vai andar. Se você quiser falar, pastor, dá a chave da igreja e eu te dou, sem nenhum problema. Você pode vir aqui 4 horas da manhã. Pode vir. Pastor, eu quero orar. Aí você marca antes, porque eu não vou acordar para te dar a chave, não. Eu deixo a chave com você. Vai lá. Pode ir, sem problema nenhum. Se entrou, fechou, fica aqui madrugada orando. É o seu tempo com Deus. Não tem desculpa. Ah, pastor, não tem espaço aqui em casa, meu irmão. Não é possível. Anda na cidade, vem para a igreja, se vira. Mas sim, você tem que começar a criar base forte, porque se o vento ainda não passou aí, ele vai passar. E se ele passar e não tiver base, você vai cair. É o que eu tenho visto acontecer com muitas pessoas. Muitas. Aí você vai olhar a vida da pessoa, não ora direito, não lê a Bíblia, não prioriza as coisas de Deus, não tem tempo com o Senhor. Aí, é claro que eu não posso fazer isso, né? A vontade é falar, irmão, não posso fazer nada. Agora que caiu toda a estrutura, não posso fazer nada por você. Só juntar os cacos e ver o que vai acontecer depois. Então aproveita que você está ouvindo essa mensagem, que você ainda não caiu, não ruiu. Ah, pastor, mas eu estou na beirinha, igual aconteceu com o púlpito aqui, na beirinha, quebrando. Então, segura. Dá tempo ainda de você melhorar a estrutura, melhorar a base, para não rachar tudo e ir para baixo. Amém? Amém? Seguindo então, Jesus é a nossa base, aonde nos enraizamos, é o que nós lemos lá em João 15, né? Mas agora, seguindo aí do 3 ao 8, vou ler rapidinho aqui para a gente ganhar tempo. João 15, agora do 3 ao 8, diz assim: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam.
Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e que assim vos tornareis meus discípulos. Meus irmãos, vocês leram o que eu li aqui? Vocês leram o que eu li aqui? Não é possível. Jesus deu um mapa da mina para a gente aqui, ó. Vocês pegaram a ideia? Eu vou ler de novo o 7. Se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha o mapa da mina aqui, gente. Jesus falou claramente aqui com a gente. E a gente prefere o quê? Fazer do nosso jeito, deixar Jesus de lado, deixar Jesus longe e querer que Ele nos abençoe. Está aqui, ó. Você quer ser abençoado? Fique com Ele. Gruda nele. Chama Ele. Ele falou para a gente, mapa da mina. Então Ele é a nossa base e Ele nos enraizamos. Seguindo aí. A raiz saudável gera fruto. Lá em Tiago, capítulo 2, já estou terminando, tá? Tiago 2,15. Diz assim, do 15 em diante. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só é. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Querem, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, raiz saudável gera fruto. Raiz saudável é raiz profunda. Por que eu estou falando disso agora? Porque a nossa base, nós estamos enraizados em Cristo Jesus, tem que gerar em nós fruto. Não basta apenas você ter fé, você tem que praticar a sua fé. Não basta apenas você ter teoria, você tem que ter a prática. Por isso que lá atrás nós lemos que o que pratica as palavras, esse que é semelhante ao que edificou a sua casa sobre a rocha. Fé sem obras é morta. Não adianta ter estrutura se não tiver base. Não adianta ser uma árvore bonitona se não tiver raiz profunda. Não adianta só ter fé, tem que mostrar, tem que ter obras. Você já pensou que será que sua fraqueza, será que seu desânimo, será que seu medo, será que essa tristeza que não passa não é causa de uma base fraca? Será que essa inconstância que você vive, será que esse baixo astral que você tem, será que todo esse peso não é porque você não tem raiz mais profunda? Não é porque qualquer assoviozinho está te balançando para um lado e para o outro? Pensa melhor sobre isso. Será que a sua raiz não está superficial? Meus irmãos, não fiquem em pé. Por isso que nessa reforma pessoal, a base tem que estar
firme. Se não, não adianta levantar a parede, porque vai cair. Se a base não estiver firme, as paredes não ficam em pé. Se você não entender que tem que ter base firme, isso é onde ninguém vê, que tem que ter raiz profunda, e isso é no secreto, você vai desmoronar. Uma hora o negócio vai dar ruim. Porque não é a estrutura, é a base. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero que você pense sobre isso. Eu acabei de fazer uma pergunta, né? Será que isso aí que você está vivendo não é fruto de base fraca? Será que esse problema é desse tamanho todo? Será que é isso tudo mesmo? Será que não é só um assoviozinho, mas você está sendo levado de um lado para o outro? Será que se você tivesse com a raiz mais profunda, você não estaria mais de pé, mais firme? Você não teria já vencido muitas coisas? Ou você pode de verdade estar atravessando uma tempestade difícil. Não estou aqui subestimando o seu problema. Você pode estar sim enfrentando tempestades complicadas. Mas, meu irmão, a casa edificada sobre a rocha, ela não cai. A árvore com raiz profunda, ela até balança, mas não cai. Onde você está edificado? Onde estão as suas raízes? Sendo que Jesus falou que o sensato é o homem que ouve e pratica. Em nome de Jesus, seus frutos são saudáveis? Você dá frutos? Fruto saudável vem de uma raiz saudável. Em nome de Jesus, fortaleça a sua base, aprofunde suas raízes, para você ficar firme quando vier a tempestade. Pensa sobre isso, sobre o tempo que você tem com Deus. É ali que você aprofunda a raiz. Começa a pensar no seu dia, nos seus horários, nas suas prioridades, se é que são realmente prioridades. Porque eu não consigo entender o que pode ser mais importante do que o tempo com Deus. Então, será que você tem priorizado o que deve ser priorizado? Talvez você encontre aí o real motivo dos seus problemas. Não é o próximo. Talvez não seja o diabo. Não seja talvez o outro. Mas seja a sua base fraca, a sua raiz superficial. Pode ser que você sinta vergonha, isso é bom, porque isso vai te levar a uma mudança, que está na hora de uma reforma. Então aceite essa reforma, deixa Deus mudar isso em você, uma reforma no seu tempo, na sua rotina, nas suas prioridades. Eu me assusto de ver quinta-feira o culto assim, domingo 2 vezes mais gente e na terça-feira 10 vezes menos gente. Isso para mim só mostra uma coisa, que a oração não tem sido prioridade. Talvez a igreja está firmando raízes não sei aonde, porque no culto de oração não está vindo ninguém. No culto de aprofundar raízes não tem vindo ninguém. Pensa melhor sobre isso. Será que você não poderia de verdade começar a mudar algumas coisas para ter mais base firme, para ter mais raízes ali, profundas? Pode ser que a culpa não seja de ninguém, e sim totalmente sua. Render a ti adoração e derramar meu ser.
Te imaginar é inspirar pra te dizer sou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. Amigo mais profundo, intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Minha vida tua mais no céu, mais o teu poder. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Pai, diante da Tua Palavra. Cremos que a Tua Palavra não volta vazia. Cremos que a Tua Palavra é viva e eficaz. Pode ser que para alguns aqui entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Mas, ó Deus, para aqueles que foram tocados pela Tua Palavra, aqueles que foram desafiados pela Tua Palavra, que não apenas consola e conforta, mas também confronta, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a rever muitas coisas em nossas vidas. Pode ser, ó Deus, que nós estamos construindo, erguendo, para mostrar para todos, para aparecer e nos orgulharmos de muitas coisas, mas a nossa base, nosso alicerce, nossas raízes estão fracas. Então de nada adianta, Senhor, toda essa estrutura que estamos montando, toda essa estrutura que nós somos, de nada adianta, porque nós estamos sendo, ó Deus, levados de um lado para o outro, nós estamos caindo toda hora, nós estamos sendo, Deus, destruídos, porque realmente, ó Pai, a nossa base não está forte, não está firme, não estamos com raízes profundas. Nos ajude, ó Deus, a no secreto mudar isso. Aonde ninguém vê, queremos mudar isso. Para que, ó Deus, nessa reforma pessoal que a Tua igreja está vivendo, que possamos começar erguendo de uma forma certa, erguendo a nossa vida a partir da edificação correta, que é sobre essa verdade da Tua Palavra, que tem que nos levar a uma vida prática. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a fortalecer as nossas bases, para o bem da nossa família, para o bem daqueles que nos cercam, para o nosso próprio bem. Em nome de Jesus, continue a nos falar, a nos abençoar e a nos desafiar. Leva-nos em paz e em segurança, Deus. Guarde as nossas famílias, guarde nosso coração em Ti. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe, te dê uma ótima noite. Fique em pé, após o louvor estamos encerrados. Vão com Deus, em nome de Jesus.